Saudações, vamos falar um pouco sobre o ocorrido na República Islâmica do Irã. O que se sabe de concreto até agora? Bom, foram 8 cidades as atingidas, todas localizadas na metade ocidental do país. Em 6 das cidades, os ataques foram mal sucedidos porque a defesa antiaérea da República Islâmica funcionou bem e abateu os drones antes deles fazerem algum estrago. Mas em 2 das cidades, os ataques foram bem sucedidos. Isfahan, uma cidade de 2.200.000 habitantes, mas com área metropolitana de 4 milhões, seria uma mistura de, como se fosse Salvador ou Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, cidades desse porte. E uma cidadezinha pequena, localizada no Azerbaijão Oriental, uma cidade de 50.000 habitantes. Nessas 2 cidades os ataques foram bem sucedidos. Nessa cidadezinha pequena, Artaxá, no Azerbaijão Oriental, foi atingida uma fábrica de óleo para motores. E em Isfahan foi atingido um depósito de munição. As notícias do Ocidente deram conta que foram buscados alvos de interesse militar e de engenharia nuclear, né? Mas isso não é necessariamente verdade, gente. Porque os alvos ligados ao programa nuclear iraniano, as potenciais, são todos localizados ou nas montanhas ou nos desertos, e são todos subterrâneos. Então, esses alvos, de toda forma, jamais poderiam ser atingidos com drones. E eles não ficam em cidades, ficam em zonas isoladas, por razões óbvias, né? Por razões óbvias. Peraí aqui, ó. Olha o tanto que essa moringa tá bonita. Pegando essas folhas. Então, por razões óbvias, os nossos irmãos persas não deixariam jamais as instalações nucleares deles a descoberto, ao alcance de qualquer dronezinho. Então, foram, com exceção do de Artaxá, foram alvos de cidades grandes e de importância estratégica questionável, mas de inegável alcance midiático. Porque se todos esses ataques fossem bem sucedidos, criaria-se um clima de caos e comoção. E a narrativa que o Ocidente tentou vender logo nas primeiras horas de que o Irã estava sob ataque seria, bom, seria repetida a exaustão, né, a náusea por todos os países do Ocidente. Então, não foi isso que aconteceu. Repito, ataques em 8 cidades, em 6 foram frustrados. E a importância do depósito de munição com pólvora, que foi o que explodiu em Isfahan, é discutível. Porque se fosse realmente importante, não estaria no centro de uma cidade grande, óbvio. O ataque à indústria de óleo de motor, bom, eu acho que, né, os carros, veículos precisam de óleo de motor. Vamos lá, esse foi mais complexo. Sobre esse ataque, gente, eu até quero acrescentar umas considerações, que foi uma coincidência incrível ele ter acontecido minutos, talvez até segundos antes de um terremoto 5.9 na escala Richter. Então, houve o ataque, como eu disse, um dos 2 únicos bem-sucedidos, e minutos ou talvez até segundos depois houve o terremoto. De modo que, num primeiro momento, chegou-se a dizer que uns fortes tremores, que inclusive, até onde se sabe, ceifaram a vida de 3 pessoas, deixando 447 outras feridas, aconteceram por causa exatamente dos ataques. Mas não existe relação entre as duas coisas.
Uma coisa foi o terremoto, outra coisa foi o ataque terrorista, certo? E por isso houve baixas, por causa do terremoto, não por causa do ataque terrorista.